aquele morador de rua, aquele bêbado, aquele alcoólatra, aquele bandido e transforma a vida dele e faz dele um vaso de valor. Quem crê? A Bíblia vai narrar a história de um homem chamado Saulo de Tarso. No capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, a igreja já está pregando o Evangelho. Que igreja é essa? Essa igreja é aquele que Jesus deixou. Primeiro começou com 12. Daqueles 12 se tornou 60. E ali foi se tornando uma igreja. A igreja primitiva. Que conhecemos como os discípulos de Jesus. Após a subida de Cristo, após Jesus ter morrido na cruz do Calvário, ressuscitado ao terceiro dia, ele ficou 40 dias e 40 noites, dando as últimas instruções para os discípulos. Depois ele subiu aos céus. E subindo aos céus, esse mesmo Jesus, os discípulos estão olhando ele, mas ele disse assim: olha, vão para Jerusalém e fiquem lá em oração, porque quando eu chegar no céu, vou sentar à direita do meu Pai, eu vou enviar o Consolador para ficar com vocês, para não ficarem sozinhos. E eles olhando ainda, 2 anjos se colocam à direita, uma à esquerda, outra à direita. E os anjos falam: varões Galileu, o que vocês estão olhando? Vão para lá, vão para Jerusalém, esperem a promessa, porque esse Jesus aqui, que vocês estão vendo subir nessa nuvem, nessa mesma nuvem, um dia ele virá para buscar vocês. E essa igreja foi para Jerusalém como Jesus ordenou. E havendo ficado ainda 10 dias em oração constante dentro do templo, o Espírito Santo desce como vento impetuoso e veemente, e enche eles com a graça. Agora eles não estão sozinhos, eles estão com o Espírito Santo. E esse Espírito Santo ele desce para dar dons aos homens. Alguns ele dá dom de cura, outros ele dá dom de línguas, outros ele dá dom de maravilhas, dom da ciência, da profecia. E os homens começam a operar sinais como Jesus também operava. Homens pecadores, mas pecadores arrependidos, porque a palavra diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas este homem Saulo, ele começa a observar a igreja da época agora, pregando o evangelho, curando enfermos, e a perseguição começa contra eles. Porque eles falavam no nome de Jesus, e aquele Jesus já tinha sido morto pelo próprio sistema. E agora esse Saulo de Tarso vai começar a perseguir a igreja. Mas uma certa feita, a Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que ele vai pedir cartas ao sumo sacerdote. E vai ir até uma cidade chamada Damasco, onde os cristãos estavam pregando o evangelho para prender. Mas no meio do caminho vai raiar uma luz do céu. Porque Saulo era o tipo de homem que não conseguia dar ouvido a pregadores. Não conseguia dar ouvido a pastores, não conseguia dar ouvido a ministros de Jesus. Então Jesus falou: se ele não ouve o meu ministro, eu vou descer pessoalmente e vou falar com ele. Tem pessoas, irmão, que não vai dar ouvido a pregador, mas um dia Jesus vai visitar ele num sonho. Um dia Jesus vai ter um encontro com ele lá no quartinho, no secreto. Aí eu quero ver se o coração de pedra não vai desmanchar na presença de Deus. A Bíblia vai dizer então que Jesus disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele fala, ele cai, ele fica cego, ele está num cavalo, a Bíblia relata. E ele pergunta para a voz, dizendo: quem és tu que fala comigo? Jesus fala: eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Persegue meu povo, persegue a mim. Toca nos meus ungidos, toca na menina dos meus olhos. Porque você está perseguindo o meu povo que prega a minha palavra. Estás perseguindo a mim. Senhor, o que eu devo fazer, Senhor? Entre em Damasco, que lá será dito o que será feito. Paulo entra carregado por aqueles homens que o acompanhavam. Os homens até mesmo viram a situação, mas não viram o céu, não sentaram a voz. Aí entrou ali e ficou numa casa 3 dias, 3 noites cego, sem comer e sem beber. Do outro lado da cidade de Damasco está um homem chamado Ananias, profeta. Deus vai visitar Ananias do outro lado da cidade, vai falar: Ananias, eis-me aqui, Senhor. Vai à rua chamada à direita, entra na casa de Judas, lá tem um homem chamado Saulo de Tarso.
Ele está orando, ele está cego, ele está sem chegar, mas ele é o vaso escolhido, Ananias, para ser um pregoeiro da justiça do meu evangelho. Ananias, na hora, tremeu a base, porque ele já conhecia quem era Saulo. E ele fala: Senhor, mas eu já tenho ouvido falar desse Saulo, que ele mata cristão, ele persegue, ele joga na cadeia. E Jesus fala: eu sei que você já ouviu falar, mas eu já dei para ele uma lição e já falei com ele. Não precisa ter medo, eu sou contigo, vai, porque é eu que estou te mandando. Aleluia. Ananias chega. E naquele momento que Ananias chega, Saulo já tem a visão. Deus já mostra para ele em visão, mesmo ele sem enxergar. O profeta Ananias colocando a mão na cabeça dele e ele voltando a enxergar. O primeiro dom desse homem, Saulo, foi o dom de visão. Ele começa a ter visões. Que coisa tremenda, né? Aleluia! Ananias chega e diz: olha, Saulo, o mesmo Senhor que te apareceu ao caminho de Damasco, que te derrubou daquele cavalo, Jesus que tu perseguia, me mandou aqui, para que você volte a ver. Coloca a mão e ele volta a enxergar. E agora esse Saulo não vai ser o mesmo. Jesus vai chamar ele para uma missão, uma obra missionária. E agora Jesus vai mudar o nome dele, não vai mais ser Saulo, ele vai trocar o S pelo P. Porque agora ele vai ser uma nova pessoa, um novo homem na presença de Deus. Esse Saulo não podia viver da mesma maneira. Então agora ele começa a buscar a Deus. Ele começa a se aprofundar em conhecer Jesus. E a Bíblia diz que por cerca de 14 anos agora ele vai estar num preparamento. Ele vai estar orando, buscando, se consagrando a Deus, recebendo revelações do céu, porque ele mesmo diz que ninguém subiu ao céu, mas ele conheceu um homem que até o terceiro céu foi arrebatado, falando dele mesmo, das visões que ele teve. Então este Saulo agora vai ser preparado para uma grande obra. Agora a mão que matava não mata mais. Agora a mão que matava por inferno. Agora a boca que perseguia e falava mal dos cristãos é a boca que prega o evangelho, a palavra de Deus. Olha como as coisas mudam quando Jesus chama a vida do homem. A Bíblia vai dizer então que este Paulo vai para a sua primeira viagem missionária. Ele chama Timóteo, no capítulo 14, ele chega numa cidade chamada Listra. Nessa cidade chamada Listra, ele vai avistar um homem coxo. E esse homem que é coxo, ele está desde o ventre da mãe, daquela maneira, sem poder andar. Coxo, para quem não sabe, é uma doença de paralisia nas pernas. E aquele homem estava paralítico das pernas e não andava. E este Paulo agora observou que ele tinha fé. E falou para ele: olha, homem, levanta-te sobre os teus pés e caminha e anda. E o primeiro milagre Deus vai operar através da vida do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que aquele homem se coloca em pé e começa a pular, começa a saltar, começa a correr. E todos daquela cidade agora, uma cidade de idolatria, eles começam a olhar aquele milagre e começam a dizer: os deuses habitaram entre nós. E começam agora a levantar Paulo e Barnabé para cima e comemorar como se fossem deuses. E mandam trazer o altar para sacrificar para aqueles homens, achando que eles eram deuses. O apóstolo Paulo, vendo aquilo, disse, rasgou suas vestes e disse: nós somos um homem que nem vocês, não adorem nós. Nós não somos nem Deus. Parem com isso. Quem operou isso foi o Deus que enviou nós aqui, mas nós não somos Deus nenhum. A humilhação é a primeira coisa na vida do servo de Deus, né? Não achar que é Ele que faz o milagre, porque quem faz é o nosso Deus. Quem vê assim? Aleluia. A Bíblia vai dizer então que aqueles homens agora se enfurecem e apedrejam o apóstolo Paulo e lançam fora daquela cidade, achando que ele estava morto. Mas quem tem promessa e propósito de Deus pode ser perseguido, mas não morre antes do tempo. Quem está no propósito de Deus tem vida longa na terra. Quem crê assim, diga glória a Deus. A Bíblia vai dizer então que agora Paulo vai sair da cidade, vai pegar em outra cidade, mas depois de um tempo ele vai retornar para Listra. E chegando dentro dessa cidade,
Na segunda volta dele, a fama dele já estava grande. Alguns que viram aquele milagre já sabiam do potencial e da maneira que Deus usava o apóstolo Paulo. E lá estava agora uma família cristã dentro daquela cidade, querendo conhecer quem era Paulo. Nessa família, uma avó, uma mãe e um filho. Agora ele temiam a Deus e buscava a presença de Deus. E este filho dessa avó e dessa mãe vai se chamar Timóteo. Ele era filho de mãe judia, que buscava a presença de Deus, mas o pai dele era grego, ou seja, era uma pessoa que não buscava Deus. Ele é meio, vamos dizer, na família dele, pessoas que puxam do lado do Evangelho, mas pessoas que não creem no Deus que ele serve. Ele está entendendo? E esse jovem, chamado Timóteo, a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo vai estar pregando dentro de Listra. E Paulo vai avistar Timóteo. E quando Paulo bate o olho em Timóteo, o Espírito Santo já fala: esse é escolhido para a obra, esse é separado, esse é diferente. E o apóstolo Paulo começa a observar, e de repente chega alguém que conhecia aquele jovem Timóteo e fala: olha, esse jovem é cheio do Espírito Santo, esse jovem é de bom testemunho, esse jovem ele anda conforme o Evangelho, ele é a diferença no estilo. E Paulo chama ele para caminhar junto com Paulo.